Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o Salmo 23. E talvez nós que já temos uma caminhada com Jesus, a gente, quando ouve a gente falar do Salmos 23, a gente às vezes se pergunta: mas o que pode sair ainda do Salmo 23? Já ouviu o Salmo 23 de frente para trás, de trás para frente, né? Salmos 23, nós ouvimos falar sobre o Salmo 23 desde criança, né? Lá na escola dominical, enfim, nós ouvimos falar sobre o Salmos 23. Mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar nessa noite. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23 é um dos salmos mais lidos da Bíblia. Tanto aqueles que professam a nossa fé ou não, eles leem e até citam os Salmos 23. Mas infelizmente, para a maioria, o Salmos 23 ele não passa de um amuleto. Porque às vezes nós chegamos em alguns lugares e a Bíblia está aberta em qual salmo, gente? No Salmos 23. As folhas estão amarelas. Então alguém diz: olha, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou abrir no Salmo 23 ou no Salmo 91, e eu vou deixar aberto lá no cômodo da minha casa, e vai me trazer proteção. Então às vezes as pessoas elas se apegam ao Salmo 23 como um amuleto, quando não é a Bíblia, é um pergaminho que está atrás da porta, está na entrada da casa, está em algum lugar da casa, e na intenção de trazer proteção. Eu sempre digo que nós somos privilegiados, porque a Bíblia é o único livro do mundo que a qualquer momento que nós quisermos ler, nós podemos ler com o autor do lado. A Bíblia é o único livro do mundo que todas as vezes que nós quisermos ler, nós temos a felicidade de lermos com o autor do lado. Surgiu alguma dúvida, é só perguntar para ele, que ele já esclarece na hora. Pois bem, o Davi, ele é o autor deste salmo. Davi, ele que também era pastor, ele cuidava das ovelhas do pai. O Davi, ele escreve este salmo diante daquilo que ele fazia, diante do seu cuidado, diante do seu prazer, diante da sua destreza em cuidar das ovelhas do seu pai. Então Davi olha para o cenário que ele vivia e ele escreve esse salmo dizendo: o Senhor é meu pastor. E eu descobri que na versão original está escrito: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quando nós lemos o Salmo 23,
nós precisamos olhar para o Salmo 22 e precisamos olhar para os Salmos 24. Porque tanto o Salmo 22, tanto os Salmos 23 e tanto os Salmos 24, os três têm a característica de Jesus como pastor. Olha o Salmos 22. No Salmos 22, o salmista, ele está escrevendo, e ele faz uma menção de Jesus lá na cruz, lá no Calvário. Então no Salmos 22, é o pastor que morre para dar a vida pelas suas ovelhas. Verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que está longe de dar-me livramento? Longe das palavras do meu clamor? Marcos capítulo 15, verso 34. Estas não foram as palavras de Jesus lá na cruz? Então, lá na cruz, Jesus disse, e na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então lá na cruz, Jesus é este pastor que está se entregando, que está dando a sua vida por nós, as suas ovelhas. Então o Salmos 22 é o pastor que morre por dar a vida pelas suas ovelhas. Salmos 23, os salmos que nós acabamos de ler, mostra que o pastor não está mais morto, mostra que o pastor está vivo, cuidando das suas ovelhas. Existe alguma ovelha aqui desse pastor? Existe alguma ovelha aqui ou em casa que está sendo de fato cuidada por este pastor? Então no Salmo 23, o pastor está vivo, cuidando das ovelhas, orientando as ovelhas, levando as ovelhas para o aprisco, para os pastos verdejantes. E olha comigo Hebreus capítulo 13, o verso 20 e o 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos, quem, gente? Meu Deus, fiquei até assustado, achei que estou sozinho. Vamos começar de novo. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor. Quem, gente? Amém. Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então se no verso 22 esse pastor ele morre, entrega a vida pelas ovelhas, no 23 esse pastor está bem vivo, porque Deus o trouxe dos mortos. No terceiro dia ele ressuscitou, e este pastor ele está vivo cuidando das ovelhas. Então se esse pastor ressuscitou dos mortos, aí o Salmos 24 verso 7 diz assim. Então só para memorizar, só para fixar na nossa mente, no 22 ele é o pastor que se entrega pelas suas ovelhas. No 23 ele é o pastor que está vivo cuidando das suas ovelhas. No verso 7 de Salmos 24, esse pastor está regressando para a sua glória. Verso 7 diz assim: levantai, ó porta,
as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Quem vai entrar, gente? O Rei da Glória. E aí, alguém desinformado pergunta: mas quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Mais uma vez ele diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mais uma vez alguém pergunta: quem é este o Rei da Glória? Alguém aqui sabe quem é? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Você pode aplaudi-lo? O Rei da Glória. Primeiro Pedro 5:4. É só para você memorizar. 22, ele é o pastor que se entrega pelas ovelhas. No 23, ele é o pastor que está cuidando das suas ovelhas. E no 24, ele voltou para a glória. Mas existe uma promessa. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ele vai voltar. O grande pastor, ele vai voltar para buscar o seu povo. E por tudo que nós estamos vendo, cada dia que passa, fica mais perto, fica mais próximo de nós nos encontrarmos com o Senhor. E o Pedro está dizendo que quando ele aparecer, o sumo pastor, oh glória! Alguém com expectativa desse dia, gente? Alguém com expectativa de nós chegarmos lá na eternidade e ele falar assim para nós: vem, pode passar. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. O João disse no capítulo 14 que ele voltou para o céu. Ele foi preparar um lugar para nós, para que onde ele estiver, nós, a sua noiva, a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, possa estar com Jesus para sempre na eternidade. Tudo que nós vivemos aqui na terra, tudo que nós desfrutamos aqui na terra, às vezes nós olhamos os lugares mais belos, às vezes nós vemos pela TV tantas paisagens bonitas, lindas, que enchem os nossos olhos, mas a palavra do Senhor diz lá em Coríntios que aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem chegou no coração, é o que Deus tem preparado para nós, para a sua igreja. Aleluia! E a certeza que nós temos é que nós iremos passar a eternidade com este pastor. E a Bíblia diz: que lá não tem choro. Lá não tem choro. Talvez você entrou aqui nessa noite e está chorando por causa de alguma situação, está chorando por causa de alguém. Talvez você está sentado aqui nessa cadeira e a sua alma está clamando. Só que a palavra diz que o Senhor dos Exércitos,
enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não tem noite, não tem dia, não precisa de sol, porque a luz do Cordeiro brilha e ilumina todo o ambiente. Talvez você está aqui sendo cortado na sua carne por causa de uma doença. Isso está te machucando. Lá não tem doença, lá não tem tristeza, lá não tem dor. Quando nós chegarmos lá, nós vamos se juntar ao coro de serafins que está lá. E a palavra diz que os serafins estão diante do Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo. Será que você pode nessa noite se juntar a eles? Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Gente, Jesus vai vir. A vinda de Jesus não é uma historinha de contos. A vinda de Jesus não é uma historinha de carochinha. A vinda de Jesus é certa. Se as pessoas quiserem ou não, Jesus vai voltar. Se as pessoas estiverem esperando ou não, Jesus vai voltar. E nós estaremos para sempre com o nosso pastor. Eu queria nessa noite te apresentar alguns privilégios que nós temos de termos Jesus como nosso pastor. Às vezes as pessoas elas se orgulham de conhecer uma pessoa de posição. Às vezes elas falam de alguém com muito entusiasmo. Olha, eu conheço fulano, eu sou amigo de ciclano, olha, fulano de tal é meu amigo. E elas se sentem privilegiadas. Mas o maior privilégio que nós temos, irmãos, é ter Jesus como nosso pastor. O maior privilégio que nós temos, irmãos, é saber que antes dele abrir os seus braços para nos receber, ele não quis saber quem nós éramos. Ele não quis saber onde nós estudamos, quantos diplomas tem pendurado lá na parede. Privilégio é sermos aceitos por Jesus do jeito que nós somos. Porque nós vemos no mundo que as pessoas querem andar com pessoas do seu nível. Elas querem andar com pessoas que estão no mesmo patamar que elas. Para você ser aceito, você tem que preencher uma ficha para ver se você é aprovado para andar com aquele grupo. Quando Jesus olhou para nós, Ele nos recebeu com as nossas falhas. Jesus nos recebeu com os nossos erros, com os nossos pecados.
E o primeiro privilégio que nós temos de termos Jesus como pastor é a certeza da provisão. Quem tem Jesus como pastor tem certeza que se não tiver hoje, amanhã chega. Quem tem Jesus como pastor tem certeza que se faltar, Ele levanta alguém para socorrer. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem algum dia não desfrutou da provisão dele, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai levantar a mão. Mateus capítulo 6, verso 25. Diante de um cenário desafiador, diante de um cenário de tanta desconfiança, diante de um cenário de tanta perda, nós temos segurança para ouvirmos as palavras de Jesus para nós, falando assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não trabalham, elas não são funcionárias, mas o provedor não deixa elas dormirem um dia sem a provisão diária. E se o provedor cuida das aves, se o provedor cuida dos animais que estão lá na floresta, nunca viu o homem, se todos os dias eles têm a porção necessária, será que o provedor em algum momento ia se esquecer de nós? Será que o provedor em algum momento ia fazer vista grossa para não nos ver? Se Jesus é o nosso pastor, nós temos a certeza da provisão. E aí o provedor fala para nós nessa noite: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupados quanto ao dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas minhas mãos, diz o Senhor. O dia de amanhã pertence a Ele. Por mais que eu fique ansioso hoje, não vai cair nem um real na minha conta, por maior que seja a minha ansiedade. Eu preciso fazer como os discípulos. Quando Jesus vai pregar e fala para eles comprarem comida para o povo, ele fala: Jesus, nós não temos nada, nós só arrumamos 5 pães e 2 peixes. Enquanto aqueles 5 pães e os 2 peixes estavam nas mãos dos discípulos, os discípulos só vão para Jesus e falam: Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes, não vai dar para nada. E aí Jesus fala: então pega esses 5 pães e os 2 peixes e coloca nas minhas mãos. Os mesmos 5 pães e os mesmos 2 peixes nas mãos dos discípulos não dava para nada. Quando os 5 pães e os 2 peixes passaram para as mãos de Jesus, todo mundo comeu, houve multiplicação e ainda sobrou 12 cestos cheios. Nesta noite, pegue o pouquinho que você tem e experimenta colocar nas mãos de Jesus, que você vai ver que haverá multiplicação e ainda vai sobrar.
Por que, Henrique? Você tem tanta certeza disso? Porque Jesus é o nosso pastor. E ter Jesus como nosso pastor é a certeza da provisão. Versículo 1: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ter Jesus como pastor é ter a certeza que nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos, não tudo aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que nós queremos vai nos tirar do nosso propósito em Deus. Mas tudo aquilo que for necessário para nós cumprirmos o nosso propósito em Deus, pode ter certeza que o provedor vai disponibilizar. Número 2, privilégio de ter Jesus como nosso pastor. Mateus capítulo 11, verso 28 e 30. Olha o versículo 2 do Salmos 23. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Esse pastor, ele tem o cuidado de levar as suas ovelhas para um lugar tranquilo, onde elas podem ali deitar. O que isso quer dizer? Que se Jesus é o nosso pastor, em Jesus nós encontramos um lugar de descanso. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está falando isso, gente? O bom pastor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que, gente? Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus é o nosso pastor, nós encontramos descanso nele. Eu não acredito que Jesus estava falando de um descanso físico. Porque quem está cansado fisicamente, uma boa noite de sono resolve, sim ou não? Quem está cansado fisicamente, passa um final de semana no sítio, na rede, só comendo picanha e tomando suco. Depois volta, resolve. Só que Jesus está falando de um descanso na alma, de um descanso que pode ficar o mês inteiro só na rede tomando água de coco. Quando volta, continua cansado. Por que existem pessoas que falam: eu estou tão cansado, eu estou estressado, eu preciso viajar. Vai viajar e quando volta, parece que volta mais estressado ainda. Porque não é um cansaço físico, é um cansaço na alma. É um cansaço que ele não é tirado por coisas. Existe um cansaço que ele só é tirado pela presença de Jesus. Agora a pergunta é: Henrique, por que muitas pessoas que creem em Deus, por que muitas pessoas que professam a nossa fé, que leem a Bíblia, que meditam na palavra, não conseguem encontrar esse lugar de descanso? Porque existem pessoas que parece que entra ano, sai ano, e parece que está lutando a mesma guerra. Entra ano, sai ano, parece que está enfrentando o mesmo problema, não muda. E essas pessoas não conseguem encontrar esse lugar de descanso. Lá no Antigo Testamento, esse lugar de descanso era um dia, tinha um dia específico para eles descansarem. Na Nova Aliança não precisa mais de um dia. O descanso não é um dia, o descanso é Jesus. Por que essas pessoas não encontram esse lugar de descanso? Porque elas estão esperando alguma coisa externa, uma calmaria externa acontecer, para elas irem em Deus para esse lugar de descanso. Então, enquanto a situação externa
não muda, ela entende então que ela não pode ir para esse lugar de descanso em Deus. Mentira. Quando na verdade o convite de Jesus para nós irmos a Ele, descansarmos, é no meio da guerra, é no meio do conflito, é no meio da adversidade. Porque descansar em Jesus não é parar. Descansar em Jesus não é abrir mão do que eu estou fazendo e estou descansando. Não. Descansar em Jesus, entender e aceitar esse convite de Jesus, é ter paz aqui dentro para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Por quê? Porque não é o que acontece aqui fora que governa aqui dentro. Por que as pessoas não vão para este lugar? Porque elas acham que é o que acontece aqui fora é o que governa aqui dentro. Na verdade, é o que acontece aqui dentro que governa aqui fora. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Olha um homem que vive guerra em cima de guerra, problema em cima de problema, que entendeu que no meio do seu caos ele poderia encontrar um lugar de descanso em Deus. Esse alguém é o Paulo. Por isto não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que o Paulo está falando? Ainda que do lado externo esteja um caos, ainda que do lado externo esteja tudo acontecendo ao contrário, por dentro, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Se renova de dia em dia. Está tudo acontecendo do lado de fora, mas aqui dentro se renova de dia em dia. Está tudo virado, tudo acontecendo como nós não queríamos, não imaginávamos. Mas quando nós encontramos um lugar de descanso em Deus, fora está um caos, mas aqui dentro nós estamos descansando, nós estamos sendo renovados, porque nós entendemos que em Jesus nós podemos encontrar um lugar de descanso no meio do caos. Oh glória! O pastor Gabriel, em uma das suas ministrações, você vai se lembrar, ele disse que quem está cansado não deve parar. O problema de muitos de nós é que quando nós estamos cansados, nós queremos parar. Eu estou tão cansado que eu não quero mais saber de ministério. Eu estou tão cansado que eu não quero mais fazer parte da equipe tal. Eu estou tão cansado que eu não quero mais participar das atividades. Quando na verdade, quem está cansado não deve parar. Quem está cansado precisa descansar. Quantos filhos de Deus pararam? Quantos filhos de Deus abriram mão do seu ministério? Quantos filhos de Deus abriram mão do seu chamado, porque decepcionaram-se com alguém, porque decepcionaram com a igreja? Se foi a igreja, em nome de Jesus eu te peço perdão. Agora deixa eu fazer uma pergunta para nós que estamos aqui, para você que está em casa.
Onde Deus errou com você para você parar? Onde Deus falhou com você para você parar? Onde Deus errou com você para você não prosseguir? Para você abrir mão do seu chamado? Para você abrir mão do seu ministério? Para você se estacionar, ficar parado? O que foi que Deus fez para você? Se você parou porque você em algum momento cansou, nessa noite há um grito ecoando nesse auditório, dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, porque em mim tem alívio. Porque em mim eu tiro o seu fardo, a sua carga, e te dou o meu jugo, que é suave e leve. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder. Eu não vim aqui falar que você não pode se cansar, não é isso. Eu vim aqui nessa noite te falar que existe solução para o teu cansaço. Talvez você já fez de tudo, já recorreu em várias coisas, já fez viagem, talvez já está com a viagem programada, e é bênção viajar, mas não vai viajar sem antes Jesus te dar descanso. João capítulo 10 diz, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e a porta está aberta. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Porque quem tem Jesus como pastor não precisa ir dormir esta noite com a alma cansada. Eu oro para que todo cansaço da alma, eu oro para que todo cansaço que tem te bloqueado, que tem te paralisado, eu oro para que todo cansaço que roubou teus sonhos, os teus sonhos de servir, o teu sonho de trabalhar no reino, para você que está aqui, você que está em casa, eu oro para que nesta noite esse cansaço caia, em nome de Jesus. Todo cansaço da alma sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro que sobre você vem um refrigério do alto. Eu declaro que sobre você vem uma brisa suave que te faz descansar, porque o bom pastor é aquele que leva as suas ovelhas para um lugar quieto. E este pastor é Jesus e está aqui. Número 3. Quem tem Jesus como pastor tem a certeza de ter a alma refrigerada. Verso de número 3: refrigera a minha alma. Porque às vezes a alma, ela está tão ansiosa, tão preocupada, que aquilo vai trazendo um negócio ruim, vai esquentando,
E aí este sentimento leva à ansiedade, e a ansiedade leva a tomar decisões precipitadas. Salmista, no Salmo 42, ele conversa com a sua alma e pergunta: alma, por que você está abatida? Por que você está tão ansiosa? Nesta noite, o bom pastor, ele quer refrigerar a nossa alma. Nesta noite, o bom pastor, ele quer trazer quietude. Talvez você entrou aqui com a alma agitada, de tanta preocupação com o dia de amanhã, com os seus compromissos. Nessa noite, o bom pastor está trazendo quietude para a nossa alma. Nessa noite, o bom pastor está refrigerando a nossa alma. E número 4, para nós orarmos: quem tem Jesus como pastor, tem certeza que vai atravessar o vale. Verso de número 4: ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele, o bom pastor, está conosco. Todos nós, em algum momento, nós vamos ter que passar pelo vale. Todos nós, em algum momento, vamos ter que atravessar o vale. O que é o vale? Na maioria das vezes, na Bíblia, o vale está ligado a um lugar difícil, a um lugar de batalha, a um lugar de guerra, a um lugar de dificuldade. E é certo que nem todos irão atravessar o vale, porque no vale, às vezes dá vontade de parar, porque no vale, às vezes dá vontade de desistir. Se eu perguntar aqui nessa noite, levanta a mão, alguém que um dia não pensou em voltar para trás. Levanta a mão, alguém que um dia não pensou em desistir. Levanta a mão, alguém que um dia estava enfrentando o vale e não pensou em jogar a toalha. Certamente algumas mãos estariam levantadas. Eu também levanto as minhas. E se as duas mãos for pouco, eu levanto a perna. Porque no vale é o lugar que o filho chora e a mãe nem vê. Nesses últimos 2 anos, quantos de nós passamos pelo vale? Nesses últimos 2 anos, quantas pessoas você conhece que entrou no vale, mas não teve força para passar por ele, não teve força para chegar do outro lado? Elas desistiram no meio do vale, elas jogaram a toalha no meio do vale. Elas falaram: eu vou ficar aqui, eu não vou prosseguir, eu não consigo, eu não tenho força, eu vou ficar aqui no meio do vale. Talvez nós podemos olhar para a cadeira vazia aí do lado, e nós vamos se lembrar de alguém que estava aqui conosco. E para nós que estamos aqui, não tem motivo nenhum para nós nos orgulharmos,
o único motivo que nós chegamos aqui. Talvez nós, em algum momento no meio do vale, tropeçamos, paramos e falamos: eu não vou conseguir prosseguir. Mas Ele, o bom pastor, Ele estava no vale conosco, dizendo: eu te esforço, eu te ajudo, eu seguro nas tuas mãos, eu te fortaleço. E talvez a gente caminhando no meio do vale, e talvez a gente parava e falava: eu não consigo mais. E aí o bom pastor vinha e falava: dá mais 3 passos. E aí a gente ia, dava mais 3 passinhos, e de repente a gente: não, agora eu não consigo mais, agora daqui eu não vou. Aí o bom pastor falava: só mais 3 passinhos e pronto. E aí nós chegamos num lugar que aí nós olhamos para frente e falamos: já que eu dei esse tanto de passo, só falta 5 passinhos, então eu vou prosseguir. E o bom pastor estava dizendo: se você me tiver como seu pastor, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte e enfrente uma situação real de morte, você não vai ficar abatido no vale, porque eu sou teu pastor. E ainda que você passe pelo vale, eu estarei contigo. Aleluia. Nós não temos nenhuma garantia, Ministério de Louvor, por favor. Nós não temos nenhuma garantia que nós não iremos enfrentarmos o vale. A única garantia que nós temos, que se Jesus for o nosso pastor, nós não seremos abatidos no vale, porque Ele estará conosco. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Não importa nesta noite o vale que você está passando, você que está aí do outro lado, não importa o vale que você está passando. Alguém pode falar assim: Henrique, não era só para quem não tem Jesus como pastor passar pelo vale? Não, nós também passamos pelo vale. Qual é a diferença? É que quem não tem Jesus como pastor passa o vale sozinho. E nós, Ele pega assim, ó, na nossa mão, coloca aqui, ó, meio que dizendo assim, ó: você é meu, você agora, você está no meu nome, vamos caminhar junto. Quem tem Jesus como pastor sabe a hora que entra no vale. Quem tem Jesus como pastor sabe como atravessar o vale. E quem tem Jesus como pastor sabe que existe uma hora que Ele nos tira do vale. Tem começo, tem meio e tem fim. Deixa eu falar uma coisa aqui para você bem baixinho. Desiste não. Desiste não. Talvez você já passou metade do vale. Talvez é só um poucochito de tempo. E do outro lado, Ele, o bom pastor, já está esperando para te falar assim: servo bom e fiel, passou pelo vale me honrando, passou pelo vale me glorificando. Aleluia, aleluia.